Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês do 9º ano. Espero que vocês estejam muito bem, tá? Como sempre, eu sou uma mulher sortuda que nunca anda sozinha. E hoje, quem fará a nossa tradução para Libras é Raquel. Olá, Raquel, muito obrigada. E como vocês sabem, a tradução para Libras torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas extras que vocês podem consultar, ver, rever, né? Tanto no YouTube, no canal Educa Recife. Então, vocês podem entrar no YouTube, digitar canal Educa... Canal não, gente. Só precisa escrever Educa Recife. E lá vocês vão acessar ao canal. E todas as aulas estão divididas em playlists. Então, se vocês precisam de alguma aula do 9º ano, do 7º, do 8º, anos iniciais, tudo isso está lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, se vocês passarem por lá, deixem um comentário, que eu juro que eu respondo. E nossas aulas, além de estarem no YouTube e na TV, a gente também tem o aplicativo Educa Recife, que se vocês ainda não baixaram, deveriam baixar urgentemente, né, gente? E onde que vocês podem fazer isso? Vocês podem fazê-lo tanto pelas lojas de aplicativo para Android e iOS, quanto no QR Code abaixo. E o grande diferencial do nosso aplicativo, além do acervo de aulas, é o chat. Essa ferramenta interativa em que a gente pode trocar ideias, tá certo? Então, se conectem no chat e vamos agora para uma aula de a ironia nos textos. E aí, hein? Às vezes a gente até sabe ser irônico, mas a gente não sabe explicar a ironia, né? Porque é uma figura de linguagem, então a gente precisa de um pouco de conhecimento teórico. E a gente vai trabalhar isso hoje, certo? Então, ó. Mas para começar, o que é ironia? Vocês sabem o que é ironia? Provavelmente vocês já ouviram alguém chamar outra pessoa de irônico. Ah, você é muito irônico, você está sendo muito irônico. Mas o que isso significa? O que significa ser irônico? O que significa usar a ironia? Lembrando que eu já disse que a ironia é uma figura de linguagem, tá? Então, ó. Ironia é uma figura de linguagem que utiliza palavras com sentido oposto para dar ênfase ao discurso. Como esse recurso estilístico recorre à combinação de ideias e pensamentos, é classificado como uma figura de pensamento. Vocês sabiam que as figuras de linguagem, elas são divididas, elas têm categorias? E uma delas é a figura de pensamento. A palavra ironia tem origem grega, euroneia, e significa dissimulação e fingimento. Nesse gifzinho a gente tem o menino fazendo as duas aspas, né? E geralmente esse é um indicativo gestual. O aspeado, na verdade, também é um dos marcadores de ironia, digamos assim. Então, a ironia seria essa figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra querendo dizer outra coisa. E aí, uma das marcações também da ironia é o tom de voz. Eu tenho certeza que vocês vão perceber isso. Ó. Aqui. Ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto do seu significado literal. Dessa forma, a ironia afirma o contrário daquilo que se quer dizer ou que se pensa. Possui normalmente uma intenção sarcástica e maliciosa, mas a gente vai ver hoje na aula ainda a diferença entre sarcasmo e ironia, tá? A ironia é a arte de gozar de alguém, denunciar, de criticar ou de censurar algo ou alguma coisa, tá? Então, a ironia também tem essa função crítica, essa função de censura, da função de denúncia, mas de maneira subliminar. Afinal de contas, não é todo mundo que capta a ironia, né? E aí, um detalhe que eu quero trazer para a gente pensar através dos exemplos é o tom. Vejam, se eu digo, ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. A própria construção da frase, ela traz a ironia, porque eu não quero dizer que ele é rápido. Pelo contrário, quando eu comparo o indivíduo que correu
Com uma tartaruga, eu estou fazendo o quê? Emprestando as características da tartaruga ao indivíduo. E ao fazer isso, eu quero dizer que, na verdade, ele não é rápido. Mas o meu discurso, ele sai como, ai, ele é tão rápido quanto uma tartaruga. Então, o tom irônico, o tom na fala, ele é importante para marcar também essa figura de linguagem. Se você ouvir alguém falar assim, você não vai acreditar que ele está elogiando, né? Você vai entender que ali tem uma crítica embutida, quando você destaca, na verdade, o oposto, né? Você poderia dizer, você é muito lento, mas é quase mais agressivo se a gente usar a ironia, né? Aqui também, ó, a sopa estava uma delícia. Então, quando você fala isso, espera-se um elogio, mas aí você diz fria e sem tempero. Então, veja, a gente tem um discurso que fala uma coisa, mas quer dizer outra. E, às vezes, a marcação do tom de fala é importante. E aqui, ó, eu fico feliz quando ela não atende as minhas ligações. Ora, eu fico realmente feliz? Eu fico feliz quando... o tom feliz, dizendo... E aí você quer dizer que, na verdade, você não está feliz, você está triste. Ou você está com raiva, ou você está chateado. Mas feliz você não está. Ou, tão bonzinho esse menino, eu acho que, né, o que a gente mais ouviu na infância é dizer, esse menino é um santo. Pintou e bordou pela casa. Essa menina é um anjo. Só que aí o tom, na verdade, você não quer chamar o menino de anjo, a menina de santo, você não quer. Você quer dizer que a pessoa, que a criança é o próprio Furacão 2000. Porém, você o faz de maneira dissimulada. Então, você tem o quê? Um trabalho com a linguagem, uma atenuação. Às vezes, usa-se a ironia justamente para se fazer uma crítica, mas sem ser tão descarado, entendeu? Uma crítica mais velada. Então, aqui, ó, tão bonzinho esse menino, destruiu a sala inteira. Esse menino é bonzinho mesmo? Não, né, gente? Ó, felicidade é trabalhar muito e receber pouco. Nossa, muito feliz. Reparem o tom. Uma coisa é você dizer, felicidade é trabalhar muito e receber muito. Alegria, né? Mas, quando eu digo que felicidade é trabalhar muito e receber pouco, estou sendo claramente irônica, porque isso não é ser feliz. Isso é, na verdade, o pesadelo do trabalhador brasileiro, não é isso? Trabalhar muito e receber pouco. Então, esses foram alguns exemplos para a gente trabalhar na prática como seria o discurso irônico, né? Como seria a ironia. E aí, ó, para ser identificada, a ironia depende do quê? Do contexto. Porque, assim como qualquer outra figura de linguagem ou qualquer interpretação textual ou de sentido, é importante que a gente entenda a situação, os interlocutores, o contexto de tudo, para que a gente defina se aquilo é uma ironia ou não. Para que fique claro se o autor ele queria dizer outra coisa e disse de um outro jeito ou não, né? Ó, na linguagem oral, os gestos do enunciador, por isso que eu disse também, reparem no tom, né? No gesto, no tom. Quando eu digo, eu estou muito feliz. Quando eu estou aspeando enquanto eu discurso, esse feliz é um indicador que aquela palavra não é... Eu não estou usando feliz para dizer que eu estou realmente feliz, mas no sentido irônico, na verdade. É quase passivo-agressiva, né? A ironia. Então, ó, na linguagem oral, os gestos do enunciador também são importantes para o seu entendimento. Existem basicamente 3 tipos de ironia. A ironia oral ou verbal, a dramática, teatral ou satírica, que aí a gente está falando no campo do literário, e a ironia da situação, que é quando você, por exemplo, seu tio careca, ironicamente ganha um pente de presente. Aqui a gente tem uma ironia situacional, afinal ele não vai ter função para aquele presente, né? Então, ó, falando nisso, o moço, né, careca com escova, que é uma imagem irônica, tá? E a gente tem a ironia verbal. Trata-se do discurso irônico e da fala ou representação de algo com o objetivo de remeter ao seu sentido inverso.
ocorre de maneira proposital e pode se dar por meio da fala ou de algum enunciado, ironia oral, ou por intermédio de uma representação artística, ironia dramática, que pode ser percebida pelos telespectadores, mas não necessariamente pelos personagens da trama, quando a gente fala, né, de uma ironia dramática. Por exemplo, ó, contexto. Então, aqui a gente tem o quê? Um contexto. Laura empurra Giovanna para entrar primeiro no ônibus. Então, Giovanna fala ironicamente, você é mesmo muito gentil. Veja, Giovanna quer dizer que Laura é de fato gentil? Não. Giovanna quer marcar a grosseria de Laura, mas o faz de maneira irônica. Ou faz de maneira discreta, digamos assim. Pouco mais passivo-agressivo do que de fato reativo, né? Ó, portanto, quando Giovanna diz que Laura é muito gentil, na verdade, ela tem a intenção de dizer o contrário. Então, ó, percebam, a gente às vezes usa o tempo inteiro e não sabe dizer, nomear o mecanismo que a gente usa. Então, várias vezes, eu tenho certeza que vocês em alguma situação já foram bastante irônicos, né? Até porque a ironia é um dos elementos do humor. E ouso dizer, um dos melhores elementos do humor, né? Nada como um humor irônico, um humor sardônico, um humor assim, né? Vocês entenderam, eu espero. E aí a gente tem que ver o quê? Essa frase, se eu tirasse o contexto, se eu só dissesse assim, Giovanna disse, você é mesmo muito gentil. Ora, se eu não tenho o contexto da ação que causou a fala de Giovanna, eu poderia entender esse discurso como um discurso normal, tranquilo, gentil, gratidão, enfim. Mas não. Por causa do contexto, a fala de Giovanna sobre Laura é absolutamente irônica, assim como no exemplo 2. Ó, de novo, o contexto. Pablo é um homem musculoso, forte, e Leandro diz que vai bater nele. A fala irônica de Pablo é, estou morrendo de medo de você. Ora, não quer dizer que Leandro não seja uma ameaça, mas à primeira vista, Pablo, muito confiante de sua própria força, acredita que ele não precisa ter medo. Porque ele crê que não precisa ter medo, ele é irônico, dizendo que está morrendo de medo. Então, ele pode dizer, eu estou morrendo de medo de você. Então, reparem que o tom, ele é quase um deboche. E aí marca a fala irônica, tá? Então, assim, quando Pablo diz que está morrendo de medo de Leandro, na verdade, ele tem a intenção de dizer o contrário. Quer dizer que ele não tem medo, né? Que ele confia em sua própria força. E aí ele marca isso através de um discurso irônico, tá? Tranquilo? Espero que sim. E quando a gente fala de uma ironia teatral, dramática ou satírica? É um tipo de ironia específica do teatro e da literatura. Então, os discursos que circulam aqui, que são irônicos, são os discursos do campo artístico, né? É, portanto, uma forma de interlocução com o público ou com os leitores. E estes aqui precisam perceber a ironia. A ironia aqui não é necessariamente para que o personagem entenda que alguém está sendo irônico, mas é uma situação, um discurso que é percebido pelo receptor e que foi marcado pelo autor. Mas esse autor não quer que seus personagens saibam. Ele, na verdade, quer que o público compreenda que a situação é irônica. Tá? Assim, ela ocorre quando o personagem de uma narrativa ou peça de teatro desconhece algumas informações que são conhecimentos do leitor ou do público. E aí, esses conhecimentos que eles não entendem, que eles não sabem, é que marcam a ironia para o público, tá? Ou para o autor. A gente tem a ironia da situação, que é como aquela ironia que eu estava falando do tio careca, do avô careca, ganhar um pente, uma escova de presente, né? Então, vem a ironia da situação. Quando se obtém um resultado contrário ao desejado em uma situação. Um exemplo desse tipo de ironia envolve o famoso naufrágio do Titanic. Supostamente, pois não há registro sobre o fato,
o construtor do navio teria dito a seguinte frase: nem Deus pode afundar o Titanic. E a gente sabe que o Titanic afundou. Então, essa é uma situação irônica, a ironia situacional, em que a situação ela ocorre de maneira muito diversa à esperada. Então, continuando. Crenças à parte, se essa frase foi mesmo dita, ela precedeu uma indesejável ironia de situação, pois no dia 15 de abril de 1912, o navio se chocou contra um iceberg e afundou, matando cerca de 1.500 pessoas. Assim, quando o construtor do navio disse essa frase, ele estava afirmando que seu navio jamais afundaria. Mas, como sabemos, ocorreu o contrário. Então, aqui a ironia não é marcada pelo discurso, não é marcada no pacto leitor-autor. Ele está marcado na situação. Então, é uma situação irônica. Como, por exemplo, alguém que sempre te nega alguma coisa, de repente, precisa de algo de você. E aí vai todo doce pedir. É uma situação irônica. Porque, em tese, não deveria existir. Entendem? Então, aqui a gente viu brevemente as ironias, né? A ironia discursiva como uma figura de linguagem, a ironia teatral, né, dramática, que aí a gente está falando de uma ironia que é entendida entre o público, o autor, mas não é necessariamente percebida pelas personagens, tá? E agora a gente viu a ironia da situação, como, enfim, há diversas, né? É possível se ler ironia em diversos contextos diferentes, em diversos discursos diferentes, em diversas mídias diferentes. Então, é preciso que a gente dê uma afiada, assim, a gente meio que fique preparado para o discurso. Às vezes, as pessoas são absurdamente irônicas com a gente e a gente não percebe. Porque a ironia, ela precisa de uma sutileza. Claro que nem sempre as ironias, elas são bem executadas, né, gente? Que nem qualquer figura de linguagem. Então, e aí acho que vocês já ouviram falar também do sarcasmo. Quando você diz aquela pessoa muito sarcástica. Nunca é no sentido muito bom, né? É sempre quase como uma crítica, assim, aquela pessoa muito sarcástica. Ela tem um humor sarcástico. Porque esse humor sarcástico, ele meio que beira a zombaria, né? Para zombar. Então, o sarcasmo e a ironia são recursos estilísticos, ou seja, recursos de estilo. São maneiras de construção de pensamento, ou verbal, ou de expressão, tá? Empregados pelos emissores dos textos, ou seja, quem vai produzir o texto, com o intuito de oferecer maior expressividade ao discurso enunciado. Embora sejam termos que se aproximem, e muitas vezes são empregados como sinônimos, então acontece de se usar ironia e sarcasmo como sinônimos, eles possuem suas peculiaridades. Ambos estão intimamente ligados, entretanto, diferem na intenção estabelecida pelo escritor. O sarcasmo é um recurso expressivo, utilizado sobretudo com sentido provocativo. Então, a ironia, ela nem sempre vai ter esse tom tão malicioso, tão provocativo, tanta crítica, sabe? Então, o sarcasmo, ele sempre apresenta um tom provocador, mordaz e de zombaria, que vai apelar para o humor ou ao riso. Para alguns estudiosos do tema, o sarcasmo corresponde a um tipo de ironia com um teor provocativo. Porque a ironia nem sempre vai ter esse apelo de provocação. Às vezes é uma ironia da situação que é completamente casual. Às vezes é um modo de você fazer uma crítica, não necessariamente zombar. Então, você pode usar a ironia para criticar, não necessariamente zombar. Mas aí, quando se tem esse objetivo claro de ofensa, de zombaria, de provocação, a gente pode dizer que é um sarcasmo, que é sarcasmo e não ironia. Joia? Por exemplo, você é muito bonito.
parece até um tamanduá. Veja, aqui a gente tem claramente, não é um elogio. Então, nesse exemplo, o enunciador, de forma ofensiva, desmente a sua afirmação original. Porque quando eu digo, você é muito bonito, mas eu digo que você parece um tamanduá. A comparação aqui entre o indivíduo e um tamanduá deixa muito claro que beleza não é algo que o emissor pode falar desse sujeito. Mas ele o faz de maneira sarcástica, né? Ó, você é muito bonito, parece até um tamanduá. Então, a própria continuação do discurso desmente a beleza, que não existe nesse caso. Mas ele vai fazer isso, ao invés de dizer diretamente, a gente tem o quê? Um recurso estilístico de fazê-lo de maneira aparentemente menos agressiva, mas que ainda se mantém dentro, né, da ofensa, da crítica mesmo, né? Então, ó, nesse exemplo, o enunciador de forma ofensiva desmente sua afirmação original. Ou seja, você é muito bonito, quer dizer que ao dizer que o interlocutor se parece com um tamanduá. Então, aqui a gente tem um exemplo de sarcasmo, tá? E aí eu trouxe aqui, na verdade, deixa eu ver, gente, mas esses exemplos mesmo. Vamos lá. Eu trouxe dois trechinhos, um trechinho de Machado de Assis, que é do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é em si uma das obras mais irônicas de Machado de Assis, vulgo rei da ironia da prosa brasileira, que ele fala assim, enfim, a história é sobre... Eita, esqueci, gente, Brás Cubas, eu acabei de falar. Brás Cubas, que é um herdeiro, um bom vivant, e ele é um defunto autor. Ele não é um autor defunto, ele não é um autor que faleceu. Ele é um morto que decide contar a sua história porque a sua vida pós-morte é um tédio. Então, ele vai contar... Essa situação em si já é um pouco irônica, né? Você inverte os fatos. E aí, ele vai rememorar a sua vida e lembra-se de Marcela, uma mulher que ele amou durante a sua juventude. E aí, sobre Marcela, ele vai dizer: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ora, quando ele vai misturar amor com dinheiro em um tempo, o que ele quer dizer aqui? Que Marcela o amou enquanto ele pôde pagar por isso. Então, enquanto ele tinha esse dinheiro, porque na história o pai dele suspende a mesada, a herança, não sei, por causa desse envolvimento amoroso. Então, assim que ele se vê sem recursos financeiros, Marcela desiste de amá-lo. Então, aqui é uma ironia pela própria situação, pelo amor, é uma ironia sobre o amor por interesse, né? Essas relações por interesse. Então, ó, a configuração apresentada pelo narrador, quando ele diz que a Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis, vai de encontro com a concepção de amor que circula em nossa sociedade. Seria esse amor romântico, abnegado, desapegado, que não vê crença, não vê cara, não vê dinheiro. Mas aí é que ele propõe uma outra perspectiva, de um amor que está veiculado à pecúnia, né, ao dinheiro. Então, já que esse é um sentimento despido de interesse. Nesse sentido, entende-se que ela, na verdade, apenas se manteve com ele enquanto havia dinheiro envolvido. Então, o uso do termo amor constitui uma ironia, porque, de fato, Marcela não o amou, né? Marcela fingiu amá-lo ou manteve-se com ele, mas do modo como ele vê e ele traz é absolutamente irônico. Do mesmo modo que Mário de Andrade, um outro grandíssimo autor da nossa literatura, traz nesses versinhos, ó. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Então, aqui a gente já tem, ó, no primeiro verso, elogios à moça, então, linda e bem tratada, ou seja, cheia de predicativos, 3 séculos de família. O que isso quer dizer? De uma família antiga, tradicional, pura como uma porta, um amor.
Então aqui ele está sendo absolutamente irônico, trazendo essa moça como algo estupendamente maravilhoso. Só que ela é burra como uma porta. E aqui está a ironia, né? Ó. O eu lírico utiliza a linguagem para caracterizar inicialmente uma moça que possui atributos tidos como positivos. Por exemplo, ser dotada de uma beleza, estar em uma família tradicional. Só que essa lógica discursiva é rompida, já que a associa a uma porta devido à falta de inteligência. Então aqui a gente vai tendo esse uso irônico da linguagem, né? Esse uso irônico do discurso. Quando ele constrói um versinho, um poema, né? Que é um poema completo, trazendo uma personagem, né? Retratada, que parece o sonho de todos, mas ela tem um catch, né? Ela tem um problema, digamos assim, que é ser burra como uma porta. Um amor. Então, ele está tratando isso como se fosse o ideal, né? E aí vai contra o que a gente entende como predicados necessários para se ser, de fato, uma pessoa, né? Um amor. Já falei que só, né, gente? Mas, ó, continuando. Diante disso, o leitor cria uma expectativa no sentido de que o eu lírico mostre mais aspectos negativos dela, porque ele vai falando que ela é linda, uma família de 3 séculos e tal, que eram atributos esperados de moças casadoras, né, de serem bonitas e de boa família. E aí ele vai trazer que ela é uma porta, associando a falta de inteligência. E para completar, aí o leitor, ele cria uma expectativa de que ele vá continuar trazendo predicados negativos, mas é surpreendido com um elogio. Esse, porém, é falso e constitui, na verdade, o quê? Uma manifestação irônica, entendida por causa do contexto de aparente incongruência entre os versos do poema. Então, aqui também você tem há uma expectativa de que ele vá continuar fazendo elogios às avessas, digamos assim, acerca da moça, mas ele vai e diz, não, um amor. E aqui ele está sendo irônico porque é incoerente, mas também a gente pode ler nisso aí uma certa crítica social, né? Uma certa crítica de o que se espera das mulheres, o que se esperava das mulheres no casamento, né? Beleza, uma boa estirpe e uma aparente falta de inteligência, porque assim é mais fácil da gente manipular as pessoas, né? E aí ele vai sendo bastante irônico. Gente, então, falei que só, né? Falei. Se ficou alguma dúvida, deixem lá, ou no chat, ou nos comentários do YouTube. Eu queria encerrar a aula de hoje com uma citação de Machado de Assis, esse grandíssimo irônico. Há coisas que melhor se dizem calando. E eu acho que esse é um conselho um pouco para a vida, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Qualquer dúvida, gritem, tá? Eu juro que eu respondo. E aí, leiam mais, assim, quanto mais a gente vai lendo e vai consumindo alguns textos, a gente vai refinando a nossa percepção à ironia, para ironia, tá? Então, como sempre, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Raquel, pelo seu trabalho incrível. Queria agradecer também a produção, que permite que as aulas cheguem até vocês, certo? E agradecer a vocês que estão aí. Então, um beijo e até a próxima, tá? Tchau. Tchau.